Essa criatura que vocês estão vendo aí na tela eu não diria que ele é um vilão, mas ele é um dos marcos fundamentais da derrocada da astrologia no século XVII. É o Jean-Baptiste Courbet, que é o ministro de Estado de Economia da França. Tem sempre que ser um ministro de Economia, né? Ele é o cara que é responsável pela proibição da astrologia nas universidades francesas, e com isso irradiando para o resto da Europa toda, depois da aceitação a muito custo do tratado lá do Nicolau Copérnico no finalzinho do século XVI, quando foi publicado, colocando o Sol como centro do sistema solar. Então, para-se de ensinar astrologia nas universidades na maior parte da Europa, com exceção de Portugal, que só para de ensinar astrologia no século XVIII, meados para o final do século XVIII. E dentro desse processo vai se chamar não o processo de exclusão de astrologia, mas o processo que vai também incluir essa exclusão é hoje conhecido como Revolução Científica, com todas as descobertas, inclusive a do Newton, né, e todos os paradigmas gerados pela física e pelas outras ciências nascentes ainda naquele período, e que só vão se consolidar no final do século XVIII e XIX. E com isso, aí chega no século XIX, vai acontecer uma coisa que um antropólogo e um sociólogo filósofo chamado Max Weber, não sei se todos conhecem, mas o Max Weber, ele cunhou o termo desencantamento do mundo, né? O desencantamento do mundo é o que ele chama de um fator em que, antes as sociedades pré-modernas, né? Ele está falando aqui do processo que levou ao modernismo. Das sociedades pré-modernas se acreditava em um mundo encantado, um mundo mágico, em que maldições poderiam acontecer, em que magia poderia existir, em que misticismo ou Deus poderia existir. Então ele fala que durante o processo da Revolução Científica até chegar ali no século XIX, há um desencantamento, e que o homem moderno é justamente aquela criatura que não vai atribuir uma falha no pneu do seu carro a uma maldição de uma divindade. Mas, ao mesmo tempo, há um processo que é concomitante no século XIX, que vai ressuscitar, junto com o romantismo, na pintura, na poesia, na literatura, muitas coisas que eram fundamentais no medievo e no Renascimento, que a gente vai chamar aqui, isso aí inclusive é o tema da minha tese de doutorado, né? É o reencantamento do mundo. Há um processo de reencantamento em contrapartida a todo esse desencanto. Por quê? Nós vamos encontrar isso nas ordens iniciáticas, no contexto das descobertas que tanto de técnicas mais elaboradas nas artes, até esses revivals de conhecimentos antigos, né? Que muitas vezes quem detém esse saber são justamente as ordens iniciáticas, entre elas a maçonaria. A maçonaria vai trazer muitas coisas a respeito disso, e outros círculos mais ocultos, né? Que são a alquimia, a magia, a filosofia perenes. Isso tudo é muito mantido nessas organizações. E é justamente no século XIX que chega, que eu vou chamar aqui do despertar dos planetas transsaturninos. Na verdade, do 18 para o 20, né? Urano, que é o planeta ligado às grandes revoluções, ele é descoberto em 13 de março de 1781. Está aqui o glifo do Urano ali, o primeiro, né? O glifozinho que a gente chama de glifo de letra, né? Glifo. Então, daí o nome hieroglifo, né? Letra sagrada, caractere sagrado. Esse é o glifo de Urano. Netuno em setembro, 23 de setembro de 1846, bem na época da descoberta da penicilina, dos anestésicos, da guerra do ópio e da retomada do hermetismo via ocultismo europeu e do nascimento do espiritismo. Gente, isso é muito curioso, porque se descobre o planeta que tem absolutamente tudo a ver, tudo relacionado com esses paradigmas, com esses fatores ligados à alteração dos estados de consciência, a busca por fugas da realidade, por outro lado,
lado, né, pelo lado mais negativo, a busca por transcendência e essa reação de reencantamento do mundo. Está tudo muito relacionado ao simbolismo desse planeta. Urano, na época das revoluções, da Revolução Industrial, do desenvolvimento técnico, que vai romper, pelo menos visa, né, idealmente, a romper com os esforços repetitivos da humanidade que escravizam o ser humano a atividades que não são as mais nobres do pensamento. Isso aí, pelo menos em termos ideais, né? A gente sabe que a coisa, depois que descobriram como é que fazer o computador funcionar, a gente está trabalhando até mais, né? Mas a gente pensa mais também. E Plutão, que foi descoberto em 1930, né, 18 de fevereiro de 30, justamente na época em que se desenvolve um meio de aniquilar a humanidade, né, que é, ou de potencializar e de dar energia muito barata, com muita potência, para muita gente com energia elétrica, com poder nuclear, ou de aniquilar a humanidade inteira de uma vez, né? Justamente na época da Grande Depressão, dos anos 30. O Plutão é um planeta que está associado tanto a esse processo de aniquilamento, quanto a grandes convulsões econômicas. Estamos vivendo uma delas, que está associado justamente ao trânsito de Plutão atualmente, e também ele é o planeta que, para quem está estudando misticismo e estados alterados de consciência, ocultismo, magia, etc., ele é um dos mais importantes. Esses três são alguns dos mais importantes, porque eles estão intimamente associados àqueles revivals dos quais eu estava falando, e Plutão é o fator que muita gente fala assim: quando Plutão passar por cima de não sei o que dentro do seu mapa, você vai passar por uma transformação. O problema é quando o astrólogo não diz que tipo de transformação é essa, né? Aí a pessoa fica lá no ar sem saber o que é. Na verdade, você vai perder alguma coisa. Você vai morrer para um estado de ser e vai ter que renascer para outro. Qualquer semelhança disso com um processo iniciático não é mera coincidência. Plutão está ligado ao processo iniciático, você tem que morrer e renascer. É uma retirada de uma camada, como uma pele de uma cobra que sai para poder se renovar. Ele está intimamente associado a esses processos de desenvolvimento, muitas vezes admitindo uma perda, um desapego. Rege tudo aquilo que é oculto, tudo aquilo que está fora das vistas públicas, aquilo que é segredo, né, que é passado de boca a ouvido. E isso é muito importante para nós quando a gente vai estudar astrologia em termos espiritualistas, em termos quando a gente procura, por exemplo, conceitos reencarnacionistas, todos esses três fatores aqui, sobretudo os dois últimos, Netuno e Plutão, né? E Netuno mexe com os estados alterados, tanto aqueles provocados quimicamente, quanto aqueles provocados por recursos meditativos. Aqui algumas outras contribuições rápidas, né? Muita gente já deve conhecer os rostos aqui, mas a Sociedade Teosófica, lá no 1875, vai fazer uma retomada, né, com uma primeira onda de orientalismo, vai fazer um diálogo direto especialmente com as sociedades e culturas indianas, tibetanas, e vai fazer essa retomada de um misticismo para o Ocidente, sobretudo nos Estados Unidos, mas com uma russa, né, que é a Helena Blavatsky. Isso aqui é o Alan Liu, que é um dos primeiros astrólogos a produzir astrologia para as massas, mas ele era um astrólogo competente, ele só fazia um resumão do como é que funcionavam os signos, né? E não é o primeiro a fazer horóscopo. O primeiro a fazer horóscopo vocês vão ver mais adiante no outro slide. Outra contribuição aqui é a ordem hermética da Aurora Dourada, a Golden Dawn, com estudos de cabala, de astrologia, com uma verdadeira convergência de muitos fatores que nós já vimos passar ali nos estudos sobre a Rota da Seda. Fernando Pessoa, por exemplo, conhecia o Aleister Crowley, que era uma figura emblemática tanto da Golden Dawn quanto da própria ordem dele, Astro Argentum e Ordo Templi Orientis, onde ele participou. Essas organizações, elas fazem parte desse trazer de volta, porque muitas coisas originárias dos rituais deles utilizam preceitos astrológicos, tanto de forma alquímica quanto da forma da preparação da época mais apropriada para realizar determinados rituais. A Anne Besant, que é muito influenciada pela teosofia, e a Alice Bailey tem um livro sobre astrologia esotérica que ela desenvolveu aí junto com um astrólogo uma astrologia totalmente diferente. Eu mesmo já cheguei a experimentar, mas eu continuo me mantendo mais na tradição. É interessante.
o Alan Lewis nós já vimos, e esses aqui são dois astrólogos que influenciam muito, né, muitos estudiosos de misticismo, desde a teosofia até outras ordens, como a Mork mesmo, costumam gostar muito desses dois aqui, sobretudo este, o último, o Danny Rudhyar. Ele pega muitas bases nesse aqui, do Chapeuzinho, que é o Mark Edmund Jones. Ele vai desenvolver o conceito de astrologia humanista, que é nada mais do que a astrologia psicológica, muito mais idealizada e mais esotericizada, né? Mais assim, divinizada, trabalhando com grandes ciclos, o grande ano de Platão, evolução da humanidade, mudança de era. É um trabalho muito focal dele. Isso é o famigerado primeiro horóscopo, né? Esse aqui em agosto de 1930 surge a primeira coluna de horóscopo no Sunday Express, escrita pelo Richard Harold Naylor, né? Que ele fazia era um disco de 78 rotações, esse aí que está na tela. Ele fazia uma coluna chamada Suas Estrelas e Tendências para Todos, né, em 1937. Mas ele é um dos primeiros a realizar as colunas de horóscopo de jornal, sintetizando só o signo solar. E aí, para muitas pessoas com raciocínio crítico e científico, vai soar como uma verdadeira bobagem, porque não que a coisa seja de fato uma bobagem, né? O signo, se a coisa é feita só para um signo, mas é feita direitinho, faz algum sentido, né? Pelo menos faz algum sentido. Mas muitas vezes a pessoa com raciocínio crítico vai ver, pô, como é que uma variável só pode mexer comigo dessa maneira assim, impunemente. Não é assim, eu tenho algum arbítrio para mexer, né? Então, esse aqui vamos dizer assim, entre aspas, é o culpado, junto com um outro astrólogo que também era quiromante, chamado Quiro, né, que se escreve cheiro. Ele tinha uma cara assim de indiano, assim, bem exótico na Inglaterra, tudo na Inglaterra. Então esse aqui é o primeiro horóscopo que vai dar margem a essas discussões sobre validade da astrologia, muito piores do que eram no século XVII e XVIII, por causa dessa única variável. E aí no século XX a gente vai desenvolver uma porção de teorias embasadoras, né? Com a astrologia psicológica, que a gente já viu, os historiadores versus arquétipos, né? Falando que o significado dos símbolos muda ao longo do tempo e não tem arquétipo, não pode se basear em Jung, não sei o quê. O problema é que, com o significado dos símbolos mudando ou não, as coisas que a gente vai observar, elas continuam se repetindo. Então, esse argumento ele não procede. Tem muita gente que, por causa do desenvolvimento da astrologia humanista e de uma psicologia mais radical, né? Não qualquer astrologia psicológica, né? Mas uma psicologia mais radical, vai desenvolver uma repulsa aí aos chamados de eventos concretos, aquela coisa da predição. Vai acontecer isso, você vai ficar assim, com esse mapa aqui, você tem que ser médico, você tem que ser engenheiro, você tem que ser mendigo, né? Então não há, porque você tem uma flexibilidade, você tem uma tendência sobre a qual você atua. E de fato isso é verificável. Isso é perfeitamente verificável. Você tem uma tendência, mas você pode responder a ela ou não. O problema, quando a gente trata da ideia de destino e livre-arbítrio, que os humanistas do começo do século XX e até o finalzinho dos anos 90, isso era uma briga danada nos meios astrológicos sobre destino e livre-arbítrio, é que, na verdade, isso aí aliás eu vos convido a depois assistirem uma palestra inteira sobre destino e livre-arbítrio que eu dei ali numa outra organização, que é a IEV, né? Justamente sobre isso. Na verdade, o que o mapa astrológico mostra é que as circunstâncias externas, elas tendem a te circundar invariavelmente. O modo como você reage às circunstâncias externas é que vai fazer a diferença. Então, uma tendência mais agressiva que te envolva vai te botar perto de pessoas mais agressivas, você vai ficar mais irritado, você vai ter mais iniciativa. Agora, você pode escolher entre pegar um pedaço de pau e dar na cabeça de alguém, ou respirar fundo e fazer alguma coisa com aquela raiva toda que seja útil, né? Então, essa é a questão do destino de livre-arbítrio. Você não evita a possibilidade. Você altera a possibilidade, mas ela não desaparece. Aqui, ó,
Astrologia e cultura de massas, que é justamente a produção em massa de jornais. Olha, gente, é compreensível que muita gente tenha tanta repulsa à astrologia sem conhecê-la, né? O que não é compreensível é ter a repulsa sem conhecer. O compreensível é que tem a repulsa quando pega aquela informação pela primeira vez. Eu mesmo conheci algumas pessoas que me relatavam claramente que não sabiam nada do assunto e escreviam 12 bobagens em papeizinhos, embaralhavam e diziam: isso aqui vai ser o Áries, isso aqui vai ser o Touro, coloca essa porcaria aí, daqui a 3 meses repete, coloca as mesmas porcarias ali, só troca de lugar. E muitas vezes as pessoas levavam aquilo ali a sério e na verdade era só um engodo, né? Isso acontecia muito, apesar de existirem muitos astrólogos realmente responsáveis e muito bons fazendo as colunas horoscópicas de jornais. E o que acontecia ali era uma briga ali entre a cultura de massa. Muito conflito. A astrologia, desde que ela nasceu, ela está sob conflito. Entre pessoas que querem desacreditá-las e pessoas que estão vendo que o negócio não é bem daquela maneira, né? Que tem uma razão de ser. Havia uma perseguição às evidências, especialmente no começo do século XX. O Alan Liu, por exemplo, foi preso, chegou a ser preso algumas vezes, né? Um astrólogo, Alan Liu. E houve aí também nos anos 60 um desenvolvimento muito grande do psicodelismo e do orientalismo, que aí trouxe a astrologia numa segunda onda de orientalismo, ali, de contato com a filosofia indiana e outras filosofias para cá, para o Ocidente, maiormente lá em São Francisco, né, no movimento hippie, nos anos 60 para cá. E em 1975 ainda teve uma questão ali com 186 cientistas fazendo o que a gente brinca dizendo que é uma inquisição, né, dos cientistas, que foram convocados para assinar um baixo-assinado anti-astrologia. O único, por incrível que pareça, que não assinou foi o Carl Sagan, o primeiro apresentador da série Cosmos nos anos 80. Ele falava que aquilo ali era um absurdo, porque eu não posso negar um conhecimento proibindo. Eu tenho que contra-argumentar com ele. Foi o único que teve um pouco de bom senso com relação a isso. Pra vocês verem como é que a coisa ela chega a esse cúmulo, né? Isso aqui é o filme Hair, em que tem aquela musiquinha que fala que quando a Lua estiver na 7ª casa, Júpiter estiver alinhado com Marte, então a paz vai guiar todos os planetas e o amor vai se espalhar pelas estrelas. Na verdade, quando Júpiter estiver alinhado com Marte, a pancadaria come. Não? A letra não está muito certa, não. Mas era bonito, era lindo, né? A peça é bonita, a beça. E isso é uma representação dessa segunda onda de esoterismo entre o Ocidente e o Oriente, que se valorizou muito uma cultura oriental, não raro, em detrimento de uma cultura ocidental, como os estudos cabalísticos, martinistas, que a gente vai ver desde o século XIX ali, que com muitos membros de organizações que, para fazer frente ao avanço da sociedade teosófica, muito majoritariamente orientalista, eles trouxeram também muitas das tradições ocidentais para cá. E isso aqui é uma outra onda dessas aqui, importante para preservar a astrologia como conhecimento e difundi-la. E aí vem aquele astrólogo que é mais esotérico, que vai dizer assim: isso aqui é uma grande energia, você está vivendo isso porque tem uma força assim, sabe? Com um discurso todo pautado em misticismo. Mas muitas vezes, por mais que seja bonito e até tantas vezes funcional, acaba pecando um pouco, porque perde um pouco de pragmatismo, porque a pessoa fica o tempo todo no âmbito muito elevado e não bota o pé no chão. O importante é que de lá para cá se cogitou trazer uma percepção e uma prática mais pragmática, digamos assim, né? E isso aqui é uma das grandes discussões, uma das coisas mais bacanas que tem, justamente pelo suposto início da Era de Aquário, que alguns vão situar na época que foi descoberto Urano, no século XVIII. Eu acho que é bem por aí, é uma gradação da chegada da tal da Era de Aquário, porque astronomicamente, mesmo falando, não chegou. Ainda faltam, se dividir aquele período de 72 anos para cada grau de estrela se movimentando no céu, a gente ainda falta chegar uns 400 anos para chegar o ponto vernal, que é o início da primavera, no hemisfério norte, em Aquário. Ainda está em Peixe, ainda faltam 6 graus ainda para chegar lá. E aqui, mas existem outras correntes que pensam, que vão atribuir a Platão um chamado grande ano, né? Um é o da precessão dos equinócios, aquele que vai determinar uma girada inteira de 25.920 anos em torno do zodíaco.
que uns vão dizer que o grande ano de Platão é isso. Outros vão dizer que o grande ano de Platão, que é esse fator que reinicia, que dá um reset, né, o matrix reload da natureza do cosmos, é quando há uma doriforia, que é o nome disso aqui que vocês estão vendo na tela. Esse desenho do mapa aí com um monte de planeta concentrado num lugar só, que também se chama Stellium, mas o Stellium são alguns planetas. A doriforia são todos os 7 planetas visíveis a olho nu num só signo e muito próximos uns dos outros, né, fazendo uma chamada conjunção. A doriforia, que alguns vão dizer assim, o Platão vai dizer que quando o mundo, o universo vai dar um reset é quando tiver uma doriforia em Áries. Aqui não é em Áries, é em Aquário. Outros vão dizer que é qualquer doriforia, porque isso é raríssimo, demora beça para acontecer, tá? E alguns vão dizer que isso aqui é o suposto início da Era de Aquário, que aconteceu ali entre 4 e 5 de fevereiro de 1962. Eu tinha um amigo que tinha nascido em 5 de fevereiro de 62, ele se considerava um avatar por causa disso, né? E era aquariano, tá? Então, imagina, todo mundo diz que é só leonino que tem um ego grande, mas esse era aquariano e se considerava o grande avatar da nova era. Então é só para vocês terem uma ilustração da coisa. Aqui nós vamos vivendo ultimamente, especialmente na virada do século XX para o XXI, os novos estudos com um projeto chamado Hindsight, em que muitos pesquisadores acadêmicos ou para-universitários, né, vão fazer pesquisas de alfarrábios, papiros, coisas lá do século II, do século X, século XIII, e vão traduzir aquilo tanto do grego antigo quanto do latim medieval para as línguas atuais, né, para inglês, francês, e português e espanhol. Então, vem ocorrendo uma proliferação dos estudos medievais, daquela astrologia mais tradicional que eu lhes apresentei lá no começo. E é também isso uma reação diante daquela astrologia psicológica e de uma astrologia mais esotérica. Não porque elas sejam ruins, não são ótimas, são maravilhosas. Eu mesmo comecei usando as duas ali, tá? A questão é que se determinou que só aquilo ali funcionava, e não é bem assim. A raiz, ela também funciona extraordinariamente bem, com uma precisão incrível, né? E houve também, durante esse período, um esforço muito grande para pensar, isso já desde os anos 80, para pensar a astrologia como ciência, né? Eu não sei se a astrologia precisa ser realmente considerada ciência para ter uma eficácia, mas isso é uma coisa que a gente está vivendo atualmente. Temos vários livros sobre evidências científicas, um deles é do Percy Seymour, Astrologia e a Evidência Científica. Estamos chegando aqui a um ponto que nos interessa mais. Como é que a astrologia funciona, né?